Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos. É com imensa alegria que estamos mais uma noite reunidos para mais uma oportunidade de estudo. Como tem sido bom essas oportunidades de estudo, de aprendizado, de intercâmbio, porque hoje nós temos a grata satisfação de ter a nossa irmã Indianara Granadeiro, que faz parte da instituição espírita Casa de Maria, que fica no município de Engenheiro Paulo de Fronten.
Ela, com muito carinho, vem fazer o estudo da noite de hoje. O tema é a parábola da porta estreita. Desde já nós agradecemos muito a nossa irmã pela cooperação. Que Jesus possa nos envolver, possa nos amparar e mais essa noite bendita e feliz de estudo e de aprendizado. Para a harmonização para o estudo da noite de hoje, eu escolhi uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela é intitulada Porta Estreita, é a lição de número 20, e fala assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. E Emmanuel fala para a gente o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando o compromisso assumido. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisitam o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É um grande alerta para a gente, né? Que vai ser amplamente explorado pela nossa irmã Indianara. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece, vamos nos unir nós todos, cada um em nossos lares, nos unir em pensamento, rogando a Jesus que possa nos abençoar e nos dê sempre novas oportunidades como essa. Mestre querido, Pai de amor, é com infinita alegria, Senhor, que aqui estamos reunidos em Teu nome para mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Que a Tua paz, Senhor, possa envolver a todos nós. Que Tu possas, Mestre querido, envolver o nosso orbe, envolver o nosso planeta com esse imenso amor, Senhor, que de Ti emana. Te pedimos, Mestre, que possa envolver a cada um de nós. Dai-nos força e perseverança de seguirmos adiante. Que as Tuas palavras, Senhor, tenham uma feliz aceitação em nossos corações e que elas possam nos impulsionar a sermos cada vez melhores, melhores hoje do que fomos ontem. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo com a nossa irmã Indianara. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez com a oportunidade maravilhosa
estarmos abrindo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. E o tema que nos foi proposto para hoje está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 3, a porta estreita. E eu vou pedir licença para ler, a fim de que eu não perca nenhum detalhe. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a entrarão. Tendo-lhes alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes de Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. E aí, nessa belíssima passagem, onde ele fala que larga é a porta da perdição, e aí, trazendo para a nossa vida, vamos traduzir essa palavra perdição, a fim de que fique mais clara. Ela parece tão pesada, mas nós cometemos tantos erros no dia a dia que às vezes ignoramos, achamos que são coisas comuns, ou até justificamos, mas ainda estou num planeta de provas e expiações, é comum errar. E infelizmente com isso às vezes a gente repete o erro sem desejar nos melhorar, porque achamos que é muito natural. E não, visto que nós já temos um pouquinho do conhecimento, visto que o Mestre Jesus veio estar conosco, veio aqui na Terra nos mostrar como devemos amar, como devemos servir, como devemos perdoar, visto que temos todo o amor dele embasado nessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, nós não podemos nos permitir mais esses erros. Então é muito importante que a gente estude sim, que a gente procure aprender para compreender e nos melhorarmos, para no final das contas a gente pensar: que porta que eu estou caminhando? Será que eu chego na direção da porta estreita e acabo recuando e voltando para a porta larga? Ou será que eu já estou me esforçando e procuro passar mais vezes pela porta estreita? Então vamos avaliar. Não para que os outros nos julguem, mas para que nós possamos olhar para dentro de nós, sermos humildes, baixar nossa cabeça e visualizar sinceramente para qual direção estou caminhando, qual é a porta que está mais perto dos meus passos. E para isso, falando da porta larga, uma das palavras que vem à nossa mente é a facilidade. A porta larga é cheia de facilidades, e facilidades como comodidade, facilidade como querer sempre ser servido e não servir.
facilidade em conseguir uma coisa que não é nossa e não devolver, facilidade nas coisas erradas. E aí a gente caminha mais uma vez para essa porta. Temos também, dentro dessa porta larga, a preguiça. A gente na evangelização faz uma aulinha bem divertida, onde apelidamos a preguiça de Dona Prê. E a Dona Prê fica muito íntima da gente. E aí, quando a gente se percebe nessa situação, ou no nosso lar, ou no nosso grupo espírita, a gente fala, olha, Dona Prê está presente. E Dona Prê não deve ficar aqui. Aqui não é a casa da Dona Preguiça. Porque parece que a gente justifica os nossos erros quando estamos com preguiça de consertá-los, de resolvê-los. Como, por exemplo, agora não estamos indo no centro presencialmente, mas isso não nos impede de realizarmos as nossas atividades. Os estudos, as palestras, até mesmo algumas atividades sociais que conseguirmos manter. Mas que a preguiça não seja maior, por estarmos dentro do lar e deixar de agir, deixar de trabalhar em nome do Cristo, deixar até mesmo de sermos espíritas, porque o espírita está aqui para servir, para doar, para trabalhar, não só para ser servido. E aí temos também na porta larga uma palavra que se chama julgamento. A porta larga ela é cheia de julgamentos, onde nós nos sentimos juízes da vida dos outros. E julgamos fulano, julgamos ciclano por isso ou por determinada atitude, mas isso não cabe a nós. Muito pelo contrário, nós nos lembramos daquela passagem, perdoa 70 vezes 7 a cada ofensa. Então, cabe a nós não estar ali julgando nem avaliando a vida de ninguém. À medida que a gente precisa se esforçar para passar na porta estreita, a gente não tem tempo para ficar olhando para o outro. Se eu estivesse no lugar do outro, eu faria de determinada forma, eu faria de outra maneira. Então, vamos lá e vamos oferecer a nossa ajuda, estender a mão. Quem sabe fazendo juntos ficará melhor. Mas não me cabe criticar, nem julgar. E ainda assim, lembramos daquela passagem também, né, onde a gente vê o argueiro no olho do irmão e não vê uma trave gigante no nosso. E isso faz parte da porta larga, porque é muito mais cômodo deitar no meu sofá, cruzar meus braços e ficar avaliando o outro. É muito mais fácil, né? E a porta larga das facilidades, a gente pode enumerar 20, 30 defeitos de outrem, de uma pessoa desconhecida, enfim. Mas examinar os meus defeitos exige um esforço muito maior. Examinar as minhas atitudes, pesá-las, como fazia, se eu não me engano, Santo Agostinho, né? No final do dia. Ver se alguém tem algo para se queixar contra mim. É isso que me aproxima da porta estreita. E ainda podemos falar dos sentimentos que nos levam a essa porta mais larga, como a raiva, o rancor, a ira. Mas são sentimentos que ainda acontecem naturalmente do planeta que ainda nos encontramos, da nossa condição, né? De espíritos que ainda estão passando pelas provas e expiações. Sim, ainda acontecem. E nós não precisamos nos achar acima do bem e do mal. Ainda erramos bastante. Mas a gente não pode se apoiar no erro para justificá-los. Pelo contrário, é procurar avaliar, procurar entender, reconhecer, ser humildes, mais uma vez a humildade, é tentar olhar lá para dentro, mas assim, sem justificativa, sem apontar o erro para mim também. Eu não preciso ser cruel com os outros, mas também não preciso ser cruel comigo. Eu preciso me avaliar. E aí sim, melhorar. Tem uma frase, né, no Espiritismo, que eu gosto muito,
porque ela é muito real na nossa vida, né? Que diz que a raiva, por exemplo, a ira, é um passarinho e esse passarinho vive solto por aí. E às vezes ele passa muito perto da gente, né? A gente tem aqueles rompantes por alguns momentos bem fortes, enfim, mas o passarinho tem que ir embora. Ele não pode fazer ninho aqui, ele não pode fazer ninho aqui. Então esses sentimentos ruins, nós que nos dizemos cristãos, que temos um pouco do conhecimento, do amor e da libertação desses sentimentos, precisamos mandá-los embora, a fim de que estejamos mais leves, para caminhar com mais tranquilidade em direção à porta que vai nos levar ao bem, à alegria, que é a porta estreita. E ainda lembramos também dos vícios. E os vícios estão 100% presentes na porta mais larga. E aí quando a gente fala em vícios, né? A gente lembra das drogas, do álcool, enfim, da comida. Temos muitos vícios ainda materiais que precisamos nos desapegar. Libertar-nos e não julgar quem ainda não o conseguiu. Porque se eu não estou mais nesse vício, isso não me faz melhor do que o outro irmão que ainda está. Apenas já consegui vencer esse obstáculo. Mas tem outros que talvez eu tenha mais dificuldade do que o meu irmão, que ainda está preso nesses vícios. E são esses outros vícios que a gente precisa falar abertamente, estudar, como por exemplo, a calúnia, falar dos outros, falar uma mentira. A gente não faz calúnia, a gente faz um comentário. Vou só falar uma coisa aqui. E não é assim. A gente julga, a gente ainda critica. E tudo isso põe na nossa mochila uma bagagem enorme. E a mochila vai crescendo e ficando pesada e difícil de carregar, de tantos erros. Mas na vida, quando a gente já nasce bebezinho, a gente ganha essa mochila. Não tem como deixá-la para trás. Mas o que a gente pode fazer é escolher o que nós vamos colocar lá dentro. Se colocarmos a calúnia, a mentira, a ira, o ódio, essa mochila vai ficar enorme, gigante, pesada demais. E aí como que nós vamos passar, né, com uma mochila assim? E uma portinha aqui é estreita. Não vai dar. Teremos muito mais dificuldade. Então a vida nos convida a abrir essa mochila e tirar dela as coisas ruins que nós já colocamos lá dentro. O dia de hoje nos convida a fazer isso. A palestra, o estudo, porque Jesus traz muitas ferramentas para a gente se melhorar e traz o tempo todo. À medida que a gente abre a janela de casa e pode ver uma árvore que seja à distância ou um passarinho, é ele que vem e traz bem pertinho de nós a lembrança. Eu tô aqui, eu tô te ajudando. Olha só tudo que eu criei. É para o seu bem, ele diz, é para o nosso bem. Então nós temos todas as oportunidades ao longo do dia. E quando despertamos de manhã, não é só mais um dia para a gente trabalhar, para a gente, enfim, fazer mil atividades. É um dia para a gente caminhar para a direção certa, do bem, do amor, da luz, das coisas boas. É um dia para a gente ser leve, é um dia para a gente ser feliz. Não que nesse dia não haverão problemas, nem situações difíceis, muito pelo contrário. Para que a gente saiba, né, como nós estamos em relação, por exemplo, à paciência, virá uma prova para eu testar a minha paciência. À medida que eu estou tentando trabalhar a minha humildade, virá uma prova para que eu possa mostrar se já sou um pouco mais humilde ou não. Então as dificuldades vão acontecer e graças a Deus que elas acontecem, porque são elas que nos impulsionam. Quando está difícil ali de caminhar segurando essa mochila e às vezes a gente tropeça
por mais difícil que tenha sido, a gente deu um passo para frente. A dificuldade não derruba e joga a gente para trás, de forma alguma, muito pelo contrário. Se a gente cair aqui a gente fica. Mas à medida que a gente ora, que fazemos as nossas preces, que pedimos ajuda a Deus, aos amigos de luz, eles já estão ali, já nos ajudam a levantar, a tirar aquele fardo pesado. E quando damos um passo à frente, deixamos para trás alguma coisa de triste, como uma mágoa, um rancor, um pensamento negativo, estamos mais fininhos, nossa mochila diminui e a gente se aproxima da possibilidade de passar por essa porta. E é na direção dela que a gente tem que caminhar, e todos os dias. E aí, continuando, falando um pouco da porta estreita. Estreita é a porta da salvação. E aí eu vou pedir licença para ler mais uma vez, porque é tão rica de detalhes, né? Então vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Tendo-lhe feito alguém essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E aí, continuando aqui nessa passagem maravilhosa, muitos tentarão passar por ela, mas nem todos conseguirão. É necessário que a gente se esforce. Ninguém pode vir por trás de mim com um machado muito grande, com um grande martelo e quebrar a porta para que eu possa passar. Ainda que nós queiramos fazer isso por outra pessoa, como queremos fazer por um amigo, por um filho, um familiar, uma pessoa querida, a gente adoraria abrir mais a porta para que todos passassem. Mas isso não é possível, senão os nossos mentores já teriam feito por nós. É necessário que nós possamos juntos caminhar nessa direção. É necessário se despojar de toda essa casca que nos embrutece, que nos torna grandes, mas no sentido negativo, de não cabermos na porta estreita. E isso é individual. Tem uma parte que fala assim aqui no Evangelho: grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem queira transpor. Porque, como falamos agora, não há como ninguém fazer por nós. Mas é muito importante que o homem queira transpor. Não me adianta abrir o Evangelho, estudá-lo, decorar, saber que isso está no versículo tal, no Evangelho de Lucas, enfim, se eu não tentar vivenciá-lo para transpor as minhas próprias dificuldades. É fácil? Não. Mas Jesus nos ensinou que não seria fácil, mas que a gente precisava ter bom ânimo. E Ele venceu o mundo e nós podemos também. Principalmente o nosso mundo, o mundo das nossas dificuldades, o mundo que nós criamos com os nossos erros do passado. O mundo que nós temos hoje é consequência de muitas existências e de muitos erros também. Então nós não precisamos nos cobrar como seres errados. Certa vez uma amiga falando no estudo no centro falou assim, recém-chegada na casa há alguns meses, falou: é difícil ser espírita? E aí nós perguntamos, né, mas por quê? Ela: porque aqui eu sei que tudo é consequência de erros que eu mesma cometi. Então eu não posso mais culpar ninguém por isso. E depois ela chegou à conclusão que não era difícil, que na verdade é uma bênção não ficarmos passando para o outro a responsabilidade das nossas atitudes. Pelo contrário,
A fim de nos responsabilizarmos, nos tornamos seres mais maduros, mais coerentes com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus. E aí, uma outra frase que nos chamou muita atenção: para vencer as suas más tendências. Pensemos que somos uma semente, né? Pequenininha, que Jesus botou aqui na terra. E aí ele regou, e a gente vai brotando, crescendo um pouquinho. E aí a vida rega, outra hora vem alguém e joga uma terrinha, outra hora vem um vento muito forte, joga essa terra para longe. Vem uma chuva serena, vai regando, a gente cresce. Também temos dias de tempestade, onde cai muita água na gente, isso mexe com a gente. Enfim, continuamos crescendo e nos tornamos uma árvore. E essa árvore precisa expandir os seus galhos. Então, tudo aquilo que já nos aconteceu, seja chuva muito forte ou o sol mais brando, aquilo que foi fácil, que foi facilitador, que nos auxiliou, e aquilo que também nos dificultou na vida, é o que soma para nós chegarmos até aqui. E à medida que crescemos, né? Que crescemos na idade, que crescemos nos sentimentos, que crescemos na elevação moral que tentamos fazer todos os dias, nossos galhos crescem. E aí um dia somos capazes de dar sombra para alguém, e isso já é maravilhoso. E continuamos trabalhando para nos melhorar, para sermos mais humildes, tolerantes, bondosos. E aí um belo dia desses galhos nasce uma flor. E isso já mostra que temos o coração um pouco melhor do que tínhamos um dia. E essa árvore vai florescendo, florescendo, até que um belo dia dá um fruto. Ainda que seja um pequeno fruto, ele vai alimentar alguém. E esse fruto são todas as obras que a gente faz, todo o bem que a gente doa, todo o amor que a gente distribui, toda lágrima que a gente enxuga, seja da forma que nos parece mais simples. Quando nós estamos com muita fome, que alegria é comer uma uva. Ainda que ela não sacie tudo, já vai nos aliviar. E às vezes nós temos condição de ser essa uva na vida de alguém, de ser essa pequena dose de amor, mas que vai ajudar demais. Então, por isso, vencer as nossas más tendências. Porque à medida que essa árvore floresce, está linda e já dando frutos, vem as ervas daninhas, que desejam acabar com os nossos frutos, tirar as nossas flores, minar as nossas energias e secar essa árvore, para que ela não dê sombra, não dê frutos, não dê flores. E essas ervas vêm através do orgulho, da arrogância, da ignorância, da irresponsabilidade, da preguiça, da inveja, do ciúme, enfim, temos muitas ervas daninhas, mas nós precisamos podá-las. Elas virão até nós, claro que sim, e é natural que venham, e elas também nos ensinam a crescer, mas nós precisamos cortá-las, porque uma árvore grande e cheia de ervas daninhas é como se ela ficasse dura assim e não pudesse passar num pedaço estreito, não pudesse se diminuir, fechar o galho, porque são tantas ervas que ela não consegue se curvar para passar na porta estreita. À medida que uma árvore é frondosa, cheia de luz, pode ter galhos enormes, que ela consegue se baixar e entrar pela porta que Jesus nos convida, a porta do amor, a porta da bondade. E à medida que nós, como essa árvore que se recolhe para passar por essa porta, passamos por ela, abrimos e crescemos mais,
E cada vez que nos recolhemos à nossa humildade, cada vez que nós podemos podar as nossas dificuldades, as nossas erros e damos mais um passo para dentro dessa porta, crescemos muito mais, damos mais frutos, damos mais amor, doamos bondade, somos mais humildes e com isso crescemos e crescemos. E é isso que o nosso Mestre pede de nós, que possamos crescer, que possamos dar bons frutos, que possamos amar. E essa doutrina maravilhosa dos Espíritos nos traz isso, esse ensinamento, que nós somos capazes e que Jesus plantou a mim e a você que está vendo esse estudo com todo amor e carinho, que Ele acredita em nós, que Ele acredita na nossa mudança, no nosso crescimento. Ele muito mais do que acredita, Ele confia em nós e na nossa capacidade de auxiliar, de amar e de nos melhorar. E ainda falando sobre isso, entramos na parte que diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque de que me adianta chamar Senhor, Senhor, se nós não seguimos os seus preceitos? Então, devemos trabalhar essa árvore com os seus ensinamentos. E à medida que cresce em nós a vontade de servir e de crescer e de ficarmos enormes em amor, de sabermos nos recolher para passar pela porta estreita, à medida que fazemos isso, tem que ser de dentro para fora, para que não venhamos desmentir com as nossas atitudes aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente lê, que a gente estuda com tanto carinho. Que nós sejamos espíritas, sejamos cristãos, não só daqui para fora, mas que esse evangelho aqui não fique só nas nossas mãos, no nosso braço, na nossa bolsa, na estante da minha casa. Que esse evangelho aqui tenha um lugar especial no meu coração. Que os ensinamentos de Jesus morem aqui todos os dias. E ainda que eu venha a falhar, o que é perfeitamente normal, não adianta pensar que seremos anjos, pessoas maravilhosas do dia para a noite, porque isso ainda não acontece. Nós ainda precisamos crescer mais e muito mais. Então, se hoje eu escorreguei, eu caí, eu errei, eu falei de amor, mas eu não dei amor, se eu falei de perdão, mas eu não perdoei, que eu aproveite a oportunidade do amanhã, do agora, que eu tenha a capacidade de me tornar um ser humilde e reconhecer os meus erros, para quando eu disser Senhor, Senhor, Ele me reconheça, porque Ele viu em mim a sua obra viva, porque Ele viu na gente o esforço, a vontade, o desejo de nos melhorarmos. E isso é muito importante. Nós precisamos doar-nos mais, para que fique natural. À medida que a gente estuda, a gente pratica. À medida que a gente conhece um pouco dos ensinamentos, a gente age, não reaja, né? Mas que a gente possa agir com os bons ensinamentos que já aprendemos. E aí, tem uma frase que eu gostei bastante: devemos construir a nossa vida sobre a rocha. Lembra daquela casa que foi construída sobre a rocha e aí vem os fortes ventos e ela nem se mexe? Em contrapartida, a casa que foi construída sobre a areia, sobre onde não é seguro, onde não é firme, qualquer vento destrói. E a rocha é o Evangelho de Jesus. Então que possamos pensar aonde eu vou colocar a minha vida, sobre qual solo. A areia é cheio de areia dentro da porta larga, das facilidades, das paixões, das alegrias,
é cheio de areia, servir só a mim, ao meu bem-estar, ao meu ego, ao meu orgulho. Isso é construir a minha casa sobre a areia. Pensar em mim em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Se der tempo, eu vou ajudar fulano. Se der tempo, se eu não tiver nada para fazer, eu vou no centro. Isso é construir a vida sobre a areia, sem solidez alguma. E as dificuldades vêm e com facilidade nos derrubam. Por isso, Jesus diz, constrói aqui, constrói na rocha. E a rocha é como se fossem as mãos do Mestre Jesus. Que possamos construir a nossa vida aqui sobre Ele. Trazendo o seu Evangelho, não só para um estudo do centro, uma palestra, não, trazer o seu Evangelho para a nossa vida, para o nosso coração, para que a gente fale Senhor, Senhor, e sejamos convictos de quem estamos falando. Tem uma música que eu não vou ousar cantar porque preciso ter caridade, né? Saber que os amigos não vão aguentar ouvir minha voz, mas ela é linda. E ela diz assim, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, eu jogava as sementes, eu plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Faltava-me mudar, porque não me adianta plantar e jogar as sementes do Evangelho e falar palavras lindas se eu não me esforço para vivê-las. Infelizmente, não é garantia de acertar o tempo todo. A gente ainda erra. Ainda, mas um dia não erraremos mais. E é para esse dia que a gente precisa caminhar. É para essa porta estreita e que às vezes a gente fala que é cheia de dificuldade, mas vamos pensar. Será que a porta larga não tem muito mais dificuldades? Porque a porta estreita nos pede para abrir mão de coisas materiais. Mas nós só estamos aqui. Qualquer hora voltamos para casa e não vamos levar nada que a porta larga nos oferece. Em compensação, a porta estreita, ela não é só uma porta, uma passagem, um momento. Ela é a trajetória, ela é o dia a dia, ela é a nossa vida, onde podemos caminhar, ainda que lentamente, mas com passos firmes e convictos de todo o bem que nós precisamos fazer para o próximo e para nós mesmos. E por isso, é esse convite do Mestre. Vamos amar, vamos crescer, liberta do que é pesado, vamos perdoar, vamos seguir, vamos servir, vamos doar e doar-nos para quem precisar. E assim, convido vocês para juntos fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, com o nosso coração muito felizes, aqui estamos para te agradecer por essa oportunidade. Agradecemos, Mestre, pelo seu Evangelho, por essa doutrina abençoada. Agradecemos a sua vinda aqui na Terra para nos exemplificar o amor. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia que aqui estamos e obrigada pela oportunidade de sempre recomeçarmos. Obrigada por ser essa rocha tão firme na nossa vida. Obrigada por abrir os seus braços e nos acolher sempre que necessitamos. Aproveitamos esse momento para te pedir perdão, meu Pai. Desculpa todas as vezes que já desejei passar pela porta larga. Me desculpa, por favor, Senhor. Mas a Ti eu peço, por favor, a Sua bênção para mais um dia e para caminharmos juntos na direção da porta estreita, que é a que nos levará lá em frente, na Sua direção, pois já podemos vê-lo ao final dessa porta, de braços abertos, nos esperando. Abençoa a nossa terra, os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós te pedimos, Senhor, saúde, luz, paz e sabedoria para nós e para toda a nossa humanidade.
Que assim seja, Mestre querido. Que assim seja.